Então agora vamos agrupar as fórmulas. Aqui nesse exemplo a pessoa seleciona um nome e automaticamente vem os dados. Então começa com o nome, depois os dados secundários. Então aqui vamos querer o nome. Depois de nome vem a cidade, país e idade. Cidade, país e idade. País tem um acento. Então, o nome eu vou selecionar utilizando a lista que eu venho aqui na validação de dados. Nome. Ok, então agora eu seleciono o nome que eu quiser. Então, como saber qual é a cidade de Maria? Então vamos utilizar a função índice. Ele me pede a matriz de dados. Seleciono a minha matriz de dados. Ponto e vírgula. Ele me pede a linha. Qual é a linha que a palavra Maria se encontra? Então aí vamos utilizar a função corresp para encontrar a linha. Corresp, ponto e vírgula, abre parêntese. Então Maria, eu tenho que saber qual é o meu valor procurado, qual é? É Maria, ponto e vírgula. Agora vem a minha matriz procurada. Matriz procurada é a matriz que tem o nome Maria, ponto e vírgula, 0 para valor preciso, ponto e vírgula. Agora ele me pede a coluna aqui em negrito. Vou utilizar a função corresp para encontrar a coluna. Então corresp, abre parêntese. Então qual é o valor procurado? É cidade. Agora eu quero cidade nas minhas colunas aqui. Então valor procurado cidade, ponto e vírgula, minha matriz de colunas. Aqui. Qual dessas aqui eu vou ter a opção cidade? Qual dessas colunas? Ponto e vírgula, 0 para vir valor absoluto. Valor preciso. Fecha dois parênteses. Então, a cidade de Maria é Nepani. Vamos verificar. Maria, a cidade dela é Nepani. Então, tá aí o resultado. Eu utilizei, olhando aqui na barra de endereço, eu utilizei a matriz de dados, utilizei a função corresp para encontrar a linha, depois utilizei a função corresp para poder encontrar a coluna. E a minha fórmula índice, em que ela pega a intersecção e retorna o valor que tem nesse intervalo, nesse ponto de encontro. Maria e cidade, Nepani. Então vamos utilizar aqui embaixo novamente. Índice, matriz de dados, ponto e vírgula, a minha linha, utilizar o corresp, abre parêntese, valor procurado, Maria, ponto e vírgula, matriz procurado, matriz de nomes, ponto e vírgula, 0, valor absoluto, valor preciso, ponto e vírgula, corresp, abre parêntese, meu valor procurado, país, ponto e vírgula, minha matriz de colunas, país está em qual matriz de colunas, ponto e vírgula, 0 para valor preciso, fecha parênteses duas vezes, pronto. Qual é o país de Maria? País Maria, Canadá. Tá ok. Bem, agora vamos fazer a mesma coisa utilizando nome ao invés de intervalo de dados. Então, aqui a minha matriz de colunas eu vou nomear de MC, matriz de colunas, maiúscula. Quando faz, maiúscula, minúscula. MC. Minha matriz de nomes eu vou chamar de MN, matriz de nomes. A minha matriz de dados eu vou chamar de MD, matriz de dados. Pronto, nomeei os três intervalos. Agora vamos trabalhar com eles. Então aqui eu quero cidade igual função índice, abre parênteses, ele me pede minha matriz de dados. Minha matriz de dados é chamada de MD, ponto e vírgula. Agora vem a linha eu vou utilizar a função corresp. E o valor procurado é Maria, ponto e vírgula. Minha base de dados onde tem os nomes é matriz de nomes, ponto e vírgula, 0 para a correspondência exata, ponto e vírgula. Agora ele me pede a coluna, tá aqui a coluna em negrito. Então corresp novamente, corresp, abre parêntese, o valor procurado é cidade, ponto e vírgula. A minha matriz de dados onde tem cidades é a minha matriz de colunas. Então é MC, matriz de colunas, 0 para a correspondência exata, fecha parênteses duas vezes. Encontrei Nepani. Então a cidade de Maria é Nepani. Então eu utilizei agora intervalos.
eu utilizei os nomes ao invés dos intervalos. Nesse caso é melhor utilizar os nomes, porque se você tiver uma base de dados bem grande, por exemplo, 100 linhas para baixo, mais 100 colunas, você vai ter um trabalho de selecionar e é trabalhoso, né? Você pode se perder quando for selecionar a sua matriz de dados. Então, quando você tem a sua matriz de dados definida com nome, você só precisa chamar os nomes, que é o que eu fiz aqui. Ó. Minha matriz de dados aqui é MN, MC e MD. Então se torna mais fácil utilizando os nomes.